A caçada ao inimigo número 1 dos norte-americanos. A crise econômica que ainda não terminou. Um surto com nome escatológico. A tragédia que o mundo escolar não vai apagar tão cedo. Um casamento de sonhos que é literalmente uma união real. Ocorrência, tragédia e acontecimento. De abril a junho de 2011. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. No dia 1º de maio, os Estados Unidos fazem um anúncio importante. É a notícia mais esperada por todo mundo. O maior terrorista da história está morto. É madrugada quando o presidente Barack Obama confirma na TV a morte de Osama Bin Laden. Tudo acontece depois que a inteligência do exército norte-americano, em parceria com o governo do Paquistão, localiza o terrorista numa fortaleza na cidade de Abu Dhabi, próximo a Islamabad, capital paquistanesa. A troca de tiros e o líder da Al-Qaeda não sobrevive. Ninguém vê o corpo dele, que é jogado no mar. Um inimigo microscópico bota o mundo em alerta. O E. coli começa na Alemanha, se espalha pela Europa e América do Norte e causa grande prejuízo à agricultura espanhola. A doença é relatada no dia 21 de março e em pouco tempo já mata cerca de 20 pessoas na Alemanha. Inicialmente, os pepinos importados da Espanha são os culpados pela doença. Mas em junho, a Comissão Europeia suspende o alerta de contaminação. Tarde demais. Os cultivadores do fruto perdem pelo menos 2 milhões com a desconfiança. Testes refeitos confirmam que a bactéria estava nos brotos de feijão. O surto passa, mas continua a fazer vítimas em menor número na Alemanha. A ascensão e a queda de um gigante. Um país que já foi um império, agora sofre com dívidas e protestos. A Grécia tem um ano difícil e entra numa crise jamais vista até na mitologia. A Grécia vira o centro das atenções, mas de forma nada positiva. A crise financeira, que atinge o país de 11 milhões de habitantes, pode ter profundas implicações para a economia mundial e a União Europeia. O governo pede um novo pacote para conter o déficit em troca da aprovação de novas medidas de contenção de gastos. O povo não gosta e vai às ruas protestar. A polícia é chamada e centenas de manifestantes são presos. Dezenas já morreram. Em 5 de maio, a Grécia é paralisada pela primeira greve geral. O primeiro-ministro Jorge Papandreou tenta diversas saídas para conter as manifestações e salvar o país. Por fim, vê como única opção renunciar ao cargo. Mesmo assim, os protestos não param. O futuro da Grécia ainda é uma incógnita. A luta pelo poder na Costa do Marfim termina com a prisão do ex-presidente Laurent Gbagbo. Ele se recusava a deixar o cargo depois de perder nas urnas para Alassane Ouattara. A guerra civil entre simpatizantes dos dois líderes dura 5 meses. A operação de captura é realizada com a ajuda da França. Mais de 1.000 pessoas morreram nos confrontos. Uma professora de jardim de infância se torna uma heroína depois de manter em ordem uma sala cheia de crianças em meio a um tiroteio de gangues no México. A professora canta com todas elas e pais do mundo elogiam a calma e o sangue frio dela. A Sérvia prende o criminoso de guerra mais procurado de toda a Europa. O ex-general Ratko Mladic, acusado pelo genocídio na Bósnia, estava foragido há 16 anos. Ele morava na casa de um parente e usava documentos falsos. Christine Lagarde é escolhida para ser diretora-gerente do FMI. Ela recebe a missão de continuar a ajuda aos países necessitados e apagar a imagem ruim que Dominique Strauss-Kahn deixou depois de inúmeras polêmicas. O vulcão Puyhui entra em erupção pela primeira vez em 51 anos. Voos em vários países são afetados, inclusive no Brasil. 7 de abril de 2011, a data está marcada de forma trágica na história da educação brasileira. O local é esta escola em Realengo, no Rio de Janeiro. Aqui, um ex-aluno mata 12 estudantes e deixa marcas profundas na memória de quem sobrevive.
Wellington Menezes de Oliveira, 24 anos. É ele nas imagens de câmeras de segurança na escola Tasso da Silveira. Armado com 2 pistolas, ele atira contra os estudantes. 12 adolescentes morreram. Um grupo pede socorro. O sargento Márcio Alves vai até o local. Ele troca tiros com Wellington. Baleado na perna, o atirador se suicida. Dias depois, vídeos são encontrados na casa de Wellington. Sofri muito, mas me tornei. O atirador fala em desrespeito e diz que as pessoas vão descobrir quem ele é de maneira radical. Um crime cruel, premeditado. Virar esta página da história é um desafio diário para os sobreviventes. Na escola, os estudantes compartilham o mesmo desejo. O retrato da precariedade. Esta é a delegacia de Russas, no interior do Ceará. O local ganha repercussão nacional por causa desta jovem de 18 anos. Ela é acorrentada numa unidade por falta de espaço nas celas. A guerra contra o mosquito. Todo cuidado é pouco quando o assunto é dengue. Campanhas e mais campanhas para evitar uma possível epidemia. E de norte a sul, a forte chuva é acompanhada por uma enxurrada de problemas. Vendavais e deslizamentos em Porto Alegre. Enchentes e mortes em Pernambuco. Bela e perigosa. A estudante Verônica de Paiva, de 18 anos, confessa ter assassinado o amante em um motel de Niterói, no Rio de Janeiro. No campus da USP, outra cena de horror. O estudante Felipe Ramos de Paiva, de 24 anos, é morto a tiros durante um assalto. Juan Moraes, 11 anos, assassinado durante uma troca de tiros entre traficantes e policiais em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O desaparecimento do corpo gera angústia e revolta. 4 policiais são presos suspeitos do crime. A porta do gabinete é serventia da casa. Este é o ditado mais comum nesta temporada em Brasília. Ministros balançam e caem. E nem mesmo uma declaração de amor à presidente Dilma é suficiente para se livrar da degola. Antônio Palocci, da Casa Civil, dá a largada do efeito dominó. Um patrimônio que fica 20 vezes maior em 4 anos e um ministro que fica sem saída. Denúncias de obras superfaturadas e cobrança de propina tiram dos trilhos o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento. Ele é o segundo a dar adeus no governo Dilma. Colheita infeliz para o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, acusado de tráfico de influência e cobrança de propina. E Nelson Jobim, da Defesa, prefere não atacar o Planalto. Sai voluntariamente por discordâncias com o governo. Saldo parcial, 4 baixas. Pedro Novaes, do Turismo, carimba o passaporte para fora do governo, depois de descobrirem que ele pagava uma empregada doméstica com dinheiro público há 7 anos. De quebra, a mulher dele usava um motorista da Câmara como chofer particular. Orlando Silva, do Esporte, usa todo o seu fair play para tentar manter o cargo, mas convênios irregulares com organizações não governamentais tiram o ministro de campo. É a vez de Carlos Lupe, do Trabalho, entrar para as estatísticas do desemprego. Nenhuma declaração inesperada salva o ministro da degola. Presidente Dilma, desculpa se eu fui agressivo, não foi minha intenção, eu te amo. Servidores e ex-servidores ligados a ele são acusados de cobrar propina de ONGs e reverter os recursos para o caixa do PDT, partido do qual o ministro é presidente licenciado. Ele nasceu nas águas, em um navio que ia de Salvador ao Rio de Janeiro. Daí o nome, Ita, que significa pedra, e mar do oceano. Itamar Augusto Cautiero Franco é diagnosticado com leucemia no início do 3º mandato no Senado. Desenvolve pneumonia grave durante a quimioterapia. Começa a respirar com a ajuda de aparelhos. Sofre um acidente vascular cerebral. Não resiste. Morre em São Paulo aos 81 anos. O homem é o pêndulo que oscila entre o riso e a lágrima. Outro apaixonado por Minas Gerais, o empresário José Alencar, inicia a vida política. Começa como senador e chega à vice-presidência da República 2 vezes ao lado de Lula. Outra luta contra o câncer.
Alencar passa 13 anos em guerra contra a doença. Sofre uma perfuração no intestino e é internado com peritonite, uma inflamação da membrana que reveste as paredes do abdômen. Ele morre aos 79 anos. Baixa do Sapateiro, eu encontrei um dia a morena mais frajola da Bahia. Pedi um beijo, não deu, um abraço, sorriu. Pedi a mão, não quis dar, fugiu. Bahia é uma beleza, né? Terra da felicidade. Morena, eu ando louco de saudade. Meu senhor... O casamento de uma plebeia e um príncipe parece ser algo exclusivo dos contos de fada e de Hollywood, mas não é. Acontece também na vida real. O casamento é do príncipe William e de Kate Middleton, no Reino Unido. Filho da princesa Diana, William namorou Kate por 8 anos. O evento nupcial é bastante aguardado pela realeza e pelos britânicos. Os preparativos injetam o equivalente a quase 2 bilhões de reais na economia da terra da rainha Elizabeth II. A cerimônia dura 1 hora e tem sensuais curiosidades, como o vestido da irmã de Kate, Pippa, e um padre que, de tão feliz, dá piruetas no ar. O casal mais famoso do planeta também é alvo de boatos, um deles sobre gravidez. E mais, se Kate, agora a duquesa de Cambridge, der à luz a uma menina, a realeza britânica vai poder mudar a linha de sucessão e tornar a filha do casal em postulante ao trono britânico. Uma arara azul põe o Rio de Janeiro no topo da pirâmide do faturamento. Além de um caminhão de verdinhas, a animação Rio traz a variada fauna brasileira, o humor característico de nossos personagens, um proposital esbarrão no conteúdo social e, é claro, o Carnaval Brazuca. Rio narra as aventuras e desventuras de Blue, a arara azul macho que é enviada ao Brasil para salvar a espécie que está em extinção. Apaixonado por Jade, Blue encara múltiplas aventuras nos céus, becos e areias do Rio de Janeiro. A animação levou anos para ser produzida. Numa das cenas, a do Carnaval, foram gastas mais de 60 horas na execução. A trilha do filme mescla tendências de artistas americanos e brasileiros, entre eles Carlinhos Brown e Sérgio Mendes. E está entre as mais vendidas da temporada. Rio tem uma das maiores bilheterias do ano e arrecadou o equivalente a quase 850 milhões de reais. E é um dos favoritos a uma indicação ao Oscar. Assim seja, mestre Saldanha. Eu fico feliz de poder representar bem o país e passar mensagens positivas ou passar essa coisa de você cuidar do que gosta, né? Mais um trimestre, daqui a pouco nós voltamos ao começo dessa temporada de notícias. O Almanac Retrô leva você ao princípio da Primavera Árabe e regressa à posse da presidente Dilma. E se você bobear, a gente vai até as pirâmides do Egito.